Valentim Fernandes de Moravia fizeram este trabalho entre maio e novembro de 1495. Na coleção da Biblioteca Nacional existem exemplares impressos sobre papel e sobre pergaminho. De Nicolau Saxonia, que ainda imprimiu 2 livros litúrgicos para as dioceses de Santiago de Compostela e Braga, não temos mais notícias. Valentim Fernandes, como ficou conhecido, viera para Portugal proveniente de Sevilha, provavelmente no início de 1495. Homem de negócios e de cultura, acabou por radicar-se no nosso país, onde viveu e desenvolveu uma atividade diversificada até ao seu falecimento, merecendo ser considerado a primeira figura do panorama tipográfico português do seu tempo. Em 1496, imprimiu um texto litúrgico em latim, o Votivale Missarum, cujo único exemplar conhecido se encontra no British Museum em Londres, onde usou pela primeira vez a sua marca de impressor. Aqui está a marca de impressor de Valentim Fernandes. A marca tipográfica, um dos elementos de identificação do livro no século XV, torna-se nos finais deste século, segundo o grande historiador do livro, Henri Jean Martin, uma verdadeira ilustração publicitária, da qual constam, além da sigla do nome do impressor, divisas e vários elementos iconográficos que o identificam. Com a moda das alegorias e dos emblemas introduzida pelo humanismo, estes elementos revestem-se de toda uma simbologia que, por vezes, se torna muito interessante esta simbologia. Com a chaga e o olho e Jesus ali mais. Tem sido objeto de várias interpretações. Permitimos-nos aludir apenas àquilo que vem da nossa análise pessoal, desenvolvida em estudo que publicámos em 2002. Um pentagramaton. A matriz filográfica terá muito provavelmente sido encomendada por Valentim Fernandes a um gravador alemão, talvez sediado em Nuremberg, cidade onde tinha contactos, e tendo em vista um estilo que lembra o das ilustrações da famosa Crónica de Nuremberg. A identidade do impressor é um dos elementos de presença obrigatória numa marca tipográfica. É um monograma dentro do escudo, como estamos aqui a ver, um escudo onde está a letra V e a letra F. E tem sido de leitura consensual entre os investigadores, como sendo a abreviatura do seu nome. O leão, além de significar a força e a majestade que lhe são vulgarmente atribuídas, representa, em nosso entender, a origem germânica de Valentim Fernandes, neste caso, o símbolo do reino da Boêmia, leão coroado, linguado e com cauda bifurcada. No reino da Boêmia, no qual então a Morávia, a pertencia de Valentim Fernandes, se encontrava inserida. A figura que tem sido reconhecida com um olho vertendo lágrimas, entendemos-la com base em dados concretos, que não cabe aqui desenvolver, como a representação da chaga do lado, ou chaga maior de Jesus, a que leva ao coração, onde estão contidas todas as 5 chagas, simbolizadas pelas 5 gotas de sangue, que dependem daquele orifício central. O culto das 5 chagas é considerado o mais antigo da Idade Média e difundiu-se largamente por influência do franciscanismo, que nesta época era também muito influente em Portugal, inclusive junto da corte. Valentim Fernandes frequentava a casa da piedosa rainha Dona Leonor, chegando mesmo a ser seu escudeiro. A referência às 5 chagas, símbolo da espiritualidade do impressor, estaria assim representada nas 5 iniciais inscritas na filactera, aqui, ISVWH, para cuja leitura, na própria língua materna, propomos o seguinte desenvolvimento. ISU, W, Hunda, H, Heiliger.
isto é, traduzido para português, a chaga sagrada de Jesus. Esta alusão ao sacrifício de Jesus, ao qual se refugiam todos os que procuram e recebem dele consolo para a sua alma, está igualmente contida na legenda em latim que abraça o retângulo e que reproduz 2 versículos dos Salmos. Ainda neste ano, Valentim Fernandes publicou 2 obras, uma das quais é a versão portuguesa de uma novela de cavalaria, de autor anónimo, a história de um muito nobre Vespasiano, imperador de Roma. É ilustrada com numerosas xilografias de inspiração germânica, representando cenas de interior, palácios ou exterior, acampamentos militares e batalhas, que acompanham o desenvolvimento do texto. Nesta edição, introduziu pela primeira vez a representação da esfera armilar divisa de Dom Manuel I. O único exemplar conhecido deste livro precioso encontra-se na Biblioteca Nacional. Por sua vez, a edição da Gramática Pastrana, em 1497, um compêndio gramatical onde estava reunida a matéria da gramática latina que desde meados do século XV Gramática Pastrana. Gramática Pastrana. Aos estudantes. O uso desta gramática, porém, viria a ser no início do século seguinte condenado pelos novos mestres da língua latina, seguidores da corrente humanista. É ricamente ilustrada, Esta é mais antiga. as duas elegantes árvores gramaticais, das quais uma está aqui presente, à semelhança de árvores genealógicas, de clara intenção didática, xilografias abertas propositadamente para esse efeito. Desta edição apenas se conhece o exemplar que foi integrado em 1963 na coleção da Biblioteca Nacional. E por último, datada de 21 de fevereiro de 1500, quase no virar do século, uma obra que também representa uma viragem no ambiente cultural português, as Epistolae ed Orationes quaedam Cataldi Siculi. Epistolae Cataldi, cujo conteúdo reflete já os primeiros passos do humanismo em Portugal. Segundo Américo da Costa Ramalho, da Universidade de Coimbra, que estudou exaustivamente a obra do autor, o siciliano Cataldi Lourenço Título, neste livro faz a primeira defesa entre nós do latim literário e do latim dos humanistas. Embora constituído por cartas e orações de um humanista, mais uma vez Valentim Fernandes utilizou os caracteres góticos, em lugar dos redondos ou romanos, que seriam mais adequados neste caso, o que levou o próprio Cataldo a censurar um certo sabor de germanismo nas suas edições. A atividade tipográfica que se verificava na cidade de Lisboa no último lustro do século era, entretanto, acompanhada pelo aparecimento no norte do país de um novo surto editorial, mas protagonizado pelo único impressor de nacionalidade portuguesa identificado neste tempo, Rodrigo Alves. Imprimiu em 1497, na cidade do Porto, as constituições que fez o Sr. Dom Diogo de Sousa, bispo do Porto, utilizando um alfabeto gótico idêntico, embora de corpo maior, ao usado no breviário bracarense por João Guerlindo, de quem provavelmente terá sido discípulo. Mas a capital inicial, a letra Q, tem inscritas as armas do Bispo do Porto e é uma xilografia certamente aberta por artista português. Ainda no mesmo ano, publicou os Evangelhos e Epístolas, com suas exposições em romance, traduzidos por ele próprio da versão castelhana desta obra, atribuída a Guilherme Parisiensis, impressa com os mesmos caracteres da anterior. É ilustrada com dezenas de xilografias alusivas ao texto, com traços rudimentares e de caráter popular, inspiradas nas da edição Salamanca de 1493 e muito provavelmente abertas também em Portugal. O único exemplar que se conhece desta edição deu entrada em 1921
na Biblioteca Nacional. Ao entrar no século XVI, apenas 2 impressores estavam ativos em Portugal, um no Norte e outro em Lisboa. Atribuído ao primeiro, Rodrigo Alves, apenas se conhece uma obra, Constituições do Arcebispado de Braga, que, embora não assinada, foi impressa em 1506 no Porto ou em Braga, com o mesmo alfabeto usado nas anteriores. Do segundo, Valentim Fernandes, contam-se mais de 12 trabalhos só ou em colaboração, até à sua morte. Em 1502, publicou em Lisboa a tradução portuguesa do livro de Marco Polo. Viajante veneciano do século XIII, em sintonia com os acontecimentos recentes. As naus portuguesas tinham chegado à Índia 4 anos antes, em 1498. Introduziu no colofão uma exortação aos que agora vão para as ditas Índias, pedindo com humildade para que corrigissem os erros que pudesse ter cometido ao escrever nomes e referir distâncias ainda mal conhecidos. Nesta edição, talvez temendo a concorrência dos visiteiros que faziam sentir muitos países europeus, resolveu fazer detalhadamente a uma carta de privilégio régio em defesa dos seus direitos de impressão e venda. Concorrência, no entanto, apenas personificada num único homem, João Pedro Buonomini, proveniente de Cremona, em Itália, que apareceu em cena em Lisboa, precisamente na alvorada do século. O primeiro trabalho que chegou até nós neste impressor é uma edição de 1502. A terceira, num intervalo de 14 anos, da tradução portuguesa do Sacramental de Seixas de Bercial, o que revela uma vez mais o interesse então despertado por esta obra. No entanto, terá imprimido logo em 1501 outras duas. Uma nova edição da Gramática Castanha, de que há várias notícias, mas de que até à presente data não se encontrou um único exemplar. A outra, de que nada se sabia e cujo recente aparecimento vem demonstrar como é importante verificar sempre que possível a constituição do papelão usado nas encadernações antigas, porque podem esconder as mais surpreendentes revelações, como a doutora Margarida Cunha poderá confirmar. Foi assim que, em 1987, foram encontradas na Biblioteca Nacional 6 folhas que constituem fragmentos com texto e imagens de uma cartinha impressa, provavelmente em 1501, com os mesmos caracteres góticos que o impressor italiano usou noutras edições que compôs neste período. Os livrinhos conhecidos por cartinhas eram uma espécie de catecismo abreviado. Destinavam-se a ensinar os rudimentos da língua portuguesa, a par com alguns preceitos de doutrina cristã, aos povos dos territórios recém-descobertos, para onde eram enviados em grandes quantidades. Estes fragmentos, segundo Isabel Cepeda, a bibliotecária que os estudou e publicou, vêm testemunhar as afirmações de cronistas da época sobre terem existido livrinhos com essa finalidade desde os últimos anos do século XV. Como vê, é uma folha que será dobrada em 4 e fica, portanto, um livrinho pequenino. Em 1509, Hermão de Campos, um impressor alemão recém-chegado a Portugal, foi chamado a imprimir em Setúbal a regra, estatutos e definições da Ordem de Santiago. Estes estatutos tinham sido revistos e aprovados em capítulos mandados reunir por Dom Jorge, filho bastardo de Dom João II, a quem o pai concedera o mestrado da Ordem de Santiago, numa tentativa de que recuperasse a importância que vinha perdendo desde o século XIII. Encontrava-se sediado na vila de Palmela, nas proximidades de Setúbal. Em toda a sua bem cuidada produção de cerca de 10 obras, este impressor usou igualmente sempre caracteres góticos. A última edição que Hermão de Campos assinou, datada de 1518, foi a da tradução portuguesa do livro de Christine de Pizan, Le Livre de Trois Vertus, com o título Espelho de Cristina. Este tratado, dirigido a 3 estados de mulheres, desde as grandes senhoras às mulheres do povo, com proveitosas doutrinas e saudáveis exemplos conducentes à sua educação e emancipação,
foi impresso por mandado da muito esclarecida rainha, Dona Leonor. A partir de 1515, Hermão de Campos começara a intitular-se também Bombardeiro del Rei, ofício que consistia no manejo de peças de artilharia destinadas sobretudo à guarnição de navios, e pelo qual provavelmente terá abandonado o de impressores. Entretanto, Valentim Fernandes, entre outras obras, publicara em 1512 a primeira edição das Ordenações Manuelinas. Primeiro livro das Ordenações. Uma revisão em 5 livros da compilação das leis do reino, ordenada por Dom Manuel I, da qual até há alguns anos se julgava terem sido impressos apenas os 2 primeiros livros. Em 1995, porém, o investigador João Alves Dias identificou as folhas que constituíam o papelão de uma velha encadernação quinhentista na posse de um livreiro nova-iorquino, como sendo fragmentos dos livros que faltavam dessa edição. Este magnífico achado, que vem de novo alertar para a atenção que deve ser dada à composição das pastas destas encadernações, esclarece uma longa controvérsia sobre se a primeira edição de tão importante documento teria ou não sido completada e se teria havido apenas uma ou 2 edições. É que Dom Manuel I, ao mandar publicar a versão definitiva das ordenações em 1521, a um outro impressor alemão proveniente de Sevilha, Jacob Kronberger, ordenara a destruição sob pena de multa e degredo das 2 edições anteriores da primeira compilação. Estas edições, a de 1512 de Valentim Fernandes, que mostrei antes, e a de 1514 de João Pedro de Cremona, em que cada um dos 5 livros é ilustrado com uma cena alusiva presidida pelo rei. Nesta imagem, Dom Manuel encontra-se reunido com os burgueses e escrivães, é anterior ao livro 4. Estas edições, dizia, são sobreviventes de grande raridade. Encontram-se ambas representadas na coleção de reservados da Biblioteca Nacional. Valentim Fernandes terá falecido em 1518 e nada mais se sabe dos impressores que, sós ou com eles associados, foram seus companheiros nas 2 primeiras décadas de 500. No ano seguinte, surgiu uma nova personagem no panorama tipográfico português. O francês Germão de Galharde, cuja atividade se prolongou até 1561. Pelo que sabemos, este impressor chegou a ser o único a trabalhar em Portugal durante cerca de 10 anos, entre 1522 e 1531. Neste período, publicou a primeira edição da Crónica do Condestado de Portugal, Nuno Alves Pereira, com tiragem em papel e em pergaminho. É ilustrada com a figura de um cavaleiro medieval, a imagem xilográfica mais antiga do Condestável de Portugal, Dom Nuno Alves Pereira. Imprimiu livros predominantemente em caracteres góticos, provenientes dos seus antecessores. Esses caracteres aparecem, por vezes, inusitadamente associados com elementos decorativos ao gosto renascentista, como acontece na primeira edição do Tratado da Esfera do matemático Pedro Nunes, que saiu a público em 1587. Portanto, temos elementos renascentistas, como vemos aqui,